paz do Senhor, povo de Deus. Inscreva-se no canal Erasmo Moreira, para que esta palavra, esta mensagem possa chegar a todo o coração daquele que está sedento, a todo aquele que tem sede da palavra de Deus, a todo aquele que tem sede de justiça, a todo aquele que tem esperança na sua salvação, a todo aquele que ainda está preocupado, a toda aquela que ainda está preocupada, aleluia, com a sua salvação. Que Jesus Cristo nos dê saúde, que Jesus console os corações dos que estão aflitos, daqueles que estão, glória a Deus, escandalizados com os pecados, principalmente e escândalos das igrejas, que têm usado da palavra do Senhor para enriquecer-se a si mesmo, para granjear frutos, não de arrependimento, mas frutos para a sua própria beneficência, para o seu bel prazer, para banquetear-se em vossas festas de humilhação, em vossas festas de quebrantamento e orações pelo desespero de vossas angústias, vossas famílias, a todos quantos estão sofrendo, passando grandes lutas amargas, porque é fácil dizer que o Senhor dará vitória, mas é difícil para muitos estender a sua mão para poder abençoar aquele ou aquela que necessita de algo para pôr na sua mesa, de algo para se vestir, de algo para se cobrir. Glória a Deus. Jesus disse que a porta é estreita e poucos são que entram por ela, porque não são multidões que entrarão no céu, mas são aqueles que são fiéis, que procuram verdadeiramente obedecer a palavra do Salvador Jesus. Aquilo que é impossível para o homem fazer, aquilo que é impossível para uma nação realizar, para Deus é possível, porque o Senhor vem no caminho da tormenta, no caminho da tempestade, e Ele faz bonança, Ele faz tudo se acalmar, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Povo de Deus, assembleianos, presbiterianos, de todas as igrejas da terra, universal, pentecostais, neopentecostais, adventistas, batistas ou metodistas, igrejas renovadas, ou igrejas que não acreditam num Deus verdadeiro, que ainda buscam, glória a Deus, satisfazer a sua própria vontade e não a vontade daquele que as regimentou para esta obra, que vos alistou para um mesmo mandamento, que é amar ao seu próximo como a si mesmo, que é dar o amor, a caridade a cada um.
Estamos passando, glória a Deus, por momentos de grande desespero espiritual, porque muitos estão completamente angustiados. Não se falam de oração. Ou se falam é da boca para fora. Lembro que há uns 10 dias para trás me deu uma crise de choro dentro da igreja. Logo depois de um culto da irmã evangelista Maria Lorena, a qual esteve no estado do Paraná fazendo um grande evangelismo, trazendo um grande testemunho evangelístico da sua caminhada. Povo de Deus, povo eleito, e eu comecei a lembrar da carteirinha do ministério Orai Sem Cessar, da carteirinha do jejum, a qual também se encontrava também na antiga carteirinha de membros da nossa igreja. Foi um cartão espiritual que Deus deu ao saudoso missionário Davi Miranda, que servia de santidade, ou que conduzia muitos e muitos à santidade, à consagração, ao culto espiritual a Deus, que levava muitos a consagrar sua vida para o Senhor Jesus. Povo de Deus, lembro que chorei sentidamente na igreja. Lembro quando meu filho Josué estava para vir ao mundo, para nascer. A minha companheira, ela se encontrava já nos dias de gerar aquela criança, de dar à luz àquele filho, que hoje tem 20 anos. Eu tinha um toca-fitinha e naquele simples toca-fita coloquei a oração do saudoso missionário Davi Miranda para orar junto com aquela oração, porque a palavra de Deus diz que não é para nós usar de vãs repetições, porque não agrada a Deus, mas a oração gravada, ela incentiva a qualquer cristão a orar. Pode ser uma oração de 100 anos, mas o entusiasmo vem para que nós também ore junto com aquela oração, como se alguém tivesse presente conosco ali orando, para que todos possam entender. E comecei a orar com aquela fita do saudoso missionário Davi Miranda, e ali, glória a Deus, povo de Deus, eu senti muito a presença de Deus e orava para que Deus desse a bênção. E ali, povo de Deus, eu comecei a implorar a Deus misericórdia para que o meu filho nascesse com saúde, que o livramento de Deus acontecesse. Glória a Deus. No outro dia, a minha companheira passou-se mal, sentindo já que era o momento daquela criança vir ao mundo. E eu subi desesperado rapidamente em busca de um carro, de uma ajuda, de uma assistência, para que
levasse a minha companheira às pressas para o hospital. E quando eu chego na frente de um supermercado, que eu pego no orelhão o telefone para chamar um carro de urgência, uma voz me diz: teu filho já nasceu. Corre, volta. Eu falei: mas, Senhor, se meu filho já venho ao mundo, então está tudo bem. E eu desci correndo desesperado para trás. Voltei rapidamente correndo. E ali, família Deus e Amor, povo de Deus, rapidamente a minha companheira foi ao banheiro porque sentiu necessidade de usar ali o sanitário, e a criança nasceu no banheiro da casa. Então veja o testemunho da oração. Que coisa tremenda. Glória a Deus. E o meu filho nasceu no banheiro. Quando ela se acrocou, a criança nasceu. Aí chegou a ambulância e cortaram o umbigo do meu filho. Mas veja o tanto que essa oração trabalhou. Esse meu filho que nasceu no ano de 98, o ano de 99 foi um ano de muitas lágrimas, porque do meu filho ter nascido no piso lá daquele banheiro, daquele chão bruto, gerou-se uma hérnia no umbigo do meu filho e nós não sabíamos. Eu com a minha companheira não sabia disso. E ali, povo de Deus, povo amado de Jesus, foi um ano de lágrimas dessa criança chorando, gritando dia e noite, e a gente não sabia. Dava a mamadeira, trocava a fralda, dava banho, não adiantava, dava remédio. Aí um dia nós fomos na igreja, como fazer as campanhas da Igreja Deus e Amor, e esse tempo eu era amigado, não era membro da Igreja Deus e Amor. Eu vivi 7 anos amigado, né, com essa mulher, e hoje a gente tem um papel de casamento. Graças à Igreja Deus e Amor que fez o casamento, com a ajuda dos membros da igreja. Então, povo de Deus, lembro que meu filho começou a incomodar no culto, gritar. Ele gritava desesperadamente. Eu tentava segurar ele de um lado, segurava de outro, e nada resolvia, nada. Aí recordo que o pastor que estava pregando disse: olha, povo de Deus, essa mensagem da palavra de Deus é muito sério e esse culto não pode ser realizado. E eu peguei e saí para fora triste, com meu filho nos braços. Eu comecei a chorar também, porque eu já estava fadigado do choro do meu filho também, estava desesperado. E ali correu uma obreira atrás de mim e disse: olha, irmão Erasmo, irmão, tenha paciência, que tudo vai se resolver. Eu falei: amém, irmão, e voltei e recebi a oração. Quando foi dali 7 dias, numa segunda-feira, uma obreira da cidade de Curitiba, da Igreja Deus e Amor, veio pregar na igreja, e antes dela começar a mensagem, ela disse: aqui tem um casal. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela disse: aqui tem um casal no nosso meio, me revela o Espírito Santo de Deus. E não se engane, há um ano que esses pais não dormem. Há um ano que esses pais não sabem o que é dormir direito, porque o filhinho de vocês tem uma hérnia no umbigo. Veja, as mãos de Deus
Aquela oração que eu fiz com aquela fita, quanto tempo que durou a resposta de Deus que veio do milagre completo. Aquela irmã disse, pelo Espírito Santo de Deus, que tinha uma hérnia no umbigo do meu filho e que seria curado. E ela pôs as mãos sobre a vida do meu filho. E nunca mais o meu filho chorou de noite, porque Deus arrancou aquela hérnia do umbigo do meu filho. No outro dia, quando o meu filho acordou, aquela noite inteira ele dormiu. No outro dia, quando o meu filho Josué acordou, aquela tripa, aquela hérnia que estava no umbigo do meu filho, saiu nas fezes, na fralda, e nunca mais. Então, quão importante é a oração? Quão importante é a oração feita com a igreja, no ministério da oração. E povo de Deus, esses dias agora, não tem 7 dias, eu estava orando no altar, no ministério de oração. E ali, povo de Deus, povo eleito de Jesus Cristo, igreja amada, eu, buscando ao Senhor, pela uma segunda vez, Deus me mostrou um monte de pele, tecido humano, num grande púlpito, um púlpito muito grande, imaginável o tamanho desse púlpito. Eu falei, mas Senhor, o que significa essa pele? O que significa isso? Aleluia. E ali, igreja amada, o Senhor me disse, meu servo, há muitos no ministério que estão cultuando o seu próprio corpo. Mas eu falei, de que forma, Jesus? Aí o Senhor me mostrou muitas mulheres numa mesa, muitos homens numa mesa, fazendo algo em sua barriga. Aí eu pude ver claramente que muitos estão fazendo a famosa cirurgia de redução de estômago. E Deus está triste. O Senhor Jesus está muito triste, porque muitos não acreditam no inferno. Muitos não acreditam que existe um inferno. Mas o alerta de Deus para todos nós é que leiamos a Epístola de Judas, que só tem um capítulo, fica do lado do livro do Apocalipse. Ali está escrito que os homens seriam amantes de si mesmos. Seriam, e muitos têm sido, homens e mulheres, amantes de si mesmos, cultuando o seu próprio corpo, a sua própria beleza. E o Senhor me disse, meu servo, do que adianta pastores pregarem que eu curo, que eu liberto? O que adianta eles falarem que eu faço tantas maravilhas, mas eles desfazem o que eles pregam? Mandam meus filhos para hospitais, mandam que compre remédio. Muitos não querem mais saber da espiritualidade. Muitos não acreditam mais no meu Santo Espírito. Glória a Deus. Para mim, povo de Deus, é muito difícil passar
essa revelação. Mas ai de nós, irmão, que se nós não falar a verdade, seremos condenados, seremos destruídos também. Porque diz as Escrituras que o povo de Deus é destruído porque eles não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque os homens escondem a verdade. E muitos têm falado: eu não vou orar por causa de uma dor de cabeça. Tem remédio na farmácia. Eu não vou orar por causa de uma dor de estômago, porque tem remédio na farmácia. Eu não vou orar por certo tipo de enfermidade, porque existe a cura. Glória a Deus. Então, como diz a profecia do profeta, clamando em alta voz, já não há quem fale a verdade. Já não há quem pregue a verdade. Já não há quem anuncie a verdade. As bocas de muitos são como sepulcros cariados, sepulcros abertos. E com a língua lisonjeiam. Falam coisas terríveis que traz a condenação. Povo de Deus, povo eleito do Senhor, não é de se admirar que venha o anticristo, como disse João. Quem é o anticristo? Quem são ou quem é o anticristo? O anticristo é todo aquele que deixa de amar a verdade, de pregar a verdade, ou esconde a verdade. Por quê? Jesus está voltando. Jesus está vindo para todos. Por isso ele reduziu a idade do homem, a idade da mulher. Talvez hoje você esteja com 70 anos. E você lembra quando você tinha 5 anos, como passou o tempo. Hoje você pode estar já com 90 anos. E você lembra quando você tinha 5 anos. Por quê? A nossa vida é um vapor. A nossa vida, ela passa muito rápido, mas a palavra de Deus, ela permanece. Glória a Deus. Então Jesus está triste. Por isso que eu escrevo nos áudios que Deus permite que eu venha falar um pouco do seu amor, do seu poder. Eu coloco revelação triste. Porque que pai que fica feliz de ver um filho errado? Que mãe que vai se alegrar de ver a sua filha andando toda torta, não obedecendo, sendo obstinados? Mostram que são piedosos, mas não há afeição e piedade nem afeto. Você vê nos rostos de muitos. Glória a Deus. O pastor faz uma consagração de 7 dias para fazer uma grande reunião com todos os membros. Chama obreiros, chama obreiras, todos para estar numa reunião. E o Espírito Santo começa a adestrar a igreja, começa a falar. Deus começa a agir, Deus começa a ministrar poder. Deus começa a ministrar autoridade num culto. E muitos se fazem de ouvintes esquecidos. Muitos esquecem da boa palavra de Deus. Mas diz o Senhor, em juízo para todos nós: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, porém o nosso Senhor não esquece de nós. Ele não esquece dos seus.
que nós tenha a convicção que fomos chamados para a salvação. Não fomos chamados para a condenação. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, fala que nós não se ajunte para a destruição de nós mesmos, mas que nós se ajunte para a salvação, esperando um pelos outros. Por isso que existem as reuniões, para que ninguém fique desavisado. Deus usa o pastor, usa o obreiro, missionário, evangelista. Para quê? Para que todos fiquem sabendo as revelações do Espírito Santo. Como Jesus instruiu a todos os discípulos que o campo é o mundo e o semeador saiu a semear. Pregou para um povo que tinha um coração de pedra. Por isso a palavra não germinou, não cresceu. Ele pregou para um povo que estava cheio de espinho, as riquezas, os pensamentos sobre esse mundo, e as palavras se sufocaram. O Senhor pregou para um povo à beira do caminho, como estou indo nessa estrada, falando do amor de Jesus. E vieram outros que pregaram a mesma palavra, e outros vieram e desfizeram aquilo que Jesus pregou. Então, povo de Deus, o chamado de Deus é para todos nós. A nossa vida se acabará rapidamente. As guerras, os rumores de guerra, destruições virão sobre toda a terra. Disse o apóstolo Pedro que bombas cairão, elementos ardendo se desfarão nos ares. Por quê? É a última hora, é os últimos segundos da igreja na terra. E quantos que ainda vão continuar cultuando o seu próprio corpo, fazendo redução de estômago, indo na estética, tirando a pele do rosto, tirando excessos de pele do corpo, mesmo conhecendo o Evangelho, e almas morrendo, almas perecendo, e você pergunta, não, a ciência multiplicou. Quando eu fui arrebatado, o Senhor me disse que o diabo, vosso adversário, anda como leão rugindo, como escreveu Pedro, procurando a quem tragar. Povo de Deus, igreja eleita do Senhor Jesus, o próprio demônio é obrigado a avisar. O próprio demônio ele é obrigado a avisar a todos que vão errar. Ele pergunta, o teu pai sabe que você fuma? Aí o jovem fala, sim, ele sabe. Mas o pai não sabe. O diabo pergunta para a moça, o teu pai sabe que você vai no baile? Sabe. Glória a Deus. E na verdade não sabe. O diabo pergunta para a mulher casada, você tem família? Você tem esposo? Ela fala, não, eu não tenho. Meu marido foi embora. Faz tempo já. Então, o inimigo ele é obrigado a avisar. Ele é obrigado a avisar. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas. Para que ninguém se faça de coitado ou de inocente. Então o inimigo pergunta para o homem, você é casado? Você tem família? E aquele homem fala, não, já faz tempo que estou separado, já não vivo com a minha esposa. Então, povo de Deus, lembre disso. Mas você pode falar, mas esse irmão fala coisas que não batem. Lembre da provação de Jó. Lembrem, aleluia, da provação de Jó quando o diabo falou acerca de Jó. Aleluia. Viu, igreja? Então que nós
não seja ouvintes esquecidos dessa palavra que o Senhor me ordena, que eu passe para toda a igreja Deus e Amor, a todos que ouvirem esse evangelho, para que vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a vontade do nosso Jesus Cristo. Estamos vivendo já os últimos minutos da igreja na terra, últimos segundos, e que nós venha lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós não pereçamos espiritualmente. Então, o povo de Deus, é o aviso do Senhor para todas as igrejas. É um aviso terrível. O inimigo sabe o que muitos estão fazendo, porque ele é como um leão rugindo, procurando a quem tragar. Então ele runge, ele pergunta: o teu pai sabe que você joga? O teu pai sabe que você logra as pessoas? O teu pai sabe que você faz assim ou assim? Então, o diabo pergunta às pessoas, porque ele não pode fazer nada sem a ordem de Deus. Então não esqueça disso, povo de Deus. Não esqueça disso. Glória a Deus. E lembre que essa palavra é para aqueles que conhecem o Evangelho, tomam uma santa ceia. E é um alerta para aqueles que ainda vão aceitar a Jesus Cristo. Por que essa palavra é para os crentes? Porque Jesus disse que se uma meretriz se converter ou um publicano, eles são os primeiros a entrar no reino de Deus. São os primeiros. E nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos o Evangelho, se nós não nos colocar na direção de servo de Deus, nós podemos perecer eternamente. Um povo de Deus, povo consagrado, a realidade é essa. Está entregue o recado do Senhor Jesus. Por isso, o próprio Deus disse a todos nós: que é para nós ouvir a mensagem da palavra de Deus, mas não é para fazer o que eles fazem. Amém? Jesus falou: ouça o que eles falam, ouça, mas não pratiquem o que eles praticam. Glória a Deus. Aqueles que são amantes de si mesmos, porém não conhecem a plena justiça e a verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passaremos por momentos amargos. Deus vai levantar no Brasil um homem rígido que vai rangir esta nação com verdades, e lutas virão de aqueles que não tiverem na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sofrerão consequências amargas. É o aviso de Jesus para mim, para minha família e para todos que chamam
pelo nome do nosso Senhor Jesus, que se nós não obedecer a palavra do Senhor, não temos parte com o Senhor Jesus. Ele virá fazer juízo sobre a terra. Tem usou a muitos para corrigir seu povo. Quando Jesus veio, o povo de Israel se encontrava preso, 70 anos em cativeiro, até que viesse o libertador, até que viesse o esperado das nações. E agora os homens, aqueles que se dizem conhecer o Evangelho de Deus, estão como a igreja da galáxia aqui, a igreja de Gálatas, que começaram no espírito e acabaram na carne. Então não esqueça, glória a Deus, muitos têm cultuado o seu corpo, a sua beleza, e têm deixado. Por isso que hoje muitas igrejas decidiram ter suas igrejas próprias, para que eles sabem que a igreja vai esfriando e o povo vai se retirando das igrejas. O povo vai voltando para o pecado e a igreja vai reduzindo, a igreja vai se acabando. Então esse é o alerta de Jesus. Esse é o alerta de Cristo para todos nós, que não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus ao qual nos foi dado para o dia da redenção. O Senhor disse: e não entristeçais o Espírito Santo que vos foi dado para o grande dia da redenção. Que Deus os abençoe. Eu me despeço de todos vocês na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva-se no canal e Deus te abençoe.